Atenção! Essa pregação serve para aumentar a sua fé enquanto você vai ao trabalho, faz uma caminhada e etc. Para uma boa experiência, utilize fones de ouvido. Deus abençoe. Paz, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. E hoje é o nosso primeiro vídeo de pregação. E a mensagem que eu trago até vocês no dia de hoje é mantendo a fé e a perseverança em tempos de crise. Então, eu vou ler para vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, hoje nós iremos falar a respeito de perseverar na fé. Mas para que nós possamos entrar na nossa palavra, nós temos que entender qual que é o significado de perseverança. A perseverança é força e paciência para não desistir. E ter perseverança na nossa vida cristã é de suma importância, porque perseverança e fé andam lado a lado. Não adianta a gente ter a prova das coisas que nós não vemos se a gente não perseverar para que elas aconteçam. Então a fé, como dizem Hebreus, é a prova daquilo que a gente não vê. É a nossa fé que nós temos. Só que se nós não perseverarmos nela, não tem como Deus agir na nossa vida. Então, entrando para o contexto da nossa palavra, Marcos capítulo 10 e o versículo 46 vai dizer: E foram para Jericó. Então, primeiro, nós precisamos entender qual que era o contexto de Jericó na época. Jericó naquela época era uma cidade fortificada e também era um centro administrativo que abrigava pessoas do alto escalão da sociedade como cobradores de impostos. Então, o que acontecia naquela cidade? Por Jericó ser um centro administrativo, ele abrigava pessoas do alto escalão da sociedade como os cobradores de impostos. E também aquela cidade abrigavam os mendigos. Por quê? Os mendigos daquela época viam que Jericó era uma cidade muito fortificada, uma cidade muito segura, muito rica, e essa era uma chance perfeita para que eles recebessem esmolas muito mais alta do que em qualquer outra cidade que eles fossem. Então era basicamente uma estratégia que esses mendigos tinham. E a Bíblia vai nos relatar que havia uma pessoa mendigando por nome de Bartimeu. Quem que era Bartimeu? Existem muitas e muitas teorias por aí afora, meus queridos e minhas queridas. Só que elas não são historicamente comprovadas. Existem muitas teorias a respeito de quem foi Bartimeu, só que a gente não tem uma certa base de quem ele realmente era. Então vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Quem era Bartimeu? Ele era filho de Timeu. Ponto. A gente não tem outras informações a respeito deste homem. Em Marcos capítulo 10 e o versículo 47 diz: E ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Aí que vem uma coisa muito engraçada, que Bartimeu ele não tinha visão natural nenhuma, porém a visão espiritual dele era muito ampliada. Tanto é que ele pôde discernir que aquela era a sua oportunidade de restauração. Então, com a oportunidade na frente dele, ele tomou uma atitude que era o quê? Ele clamou. Então não basta a gente só ouvir a respeito de Jesus, ouvir inúmeras pregações e a gente não tomar uma atitude. Qual que foi a atitude de Bartimeu? Foi
clamar. E preste atenção, clamar é completamente de você dizer ou completamente de você simplesmente falar. Eu estou falando com você neste exato momento. Mas Daniel, o que é clamar? Clamar é você dizer em voz alta. Foi exatamente isso que o cego fez. Imagina se ele ficasse no canto se remoendo. Imagina se ele ficasse triste. Imagina se ele falasse baixinho. Não, ele teve uma atitude de mostrar que ele realmente necessitava ser restaurado. E o detalhe é que Bartimeu, ele sabia quem Jesus era. Porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E isso é uma lição para nós, porque nós conhecemos quem Jesus é. E o que a gente está esperando para começar a clamar a Deus pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso trabalho na igreja? O que a gente está esperando? É por isso que eu sempre digo nesse canal, não adianta a gente ser um cristão de teoria, a gente tem que começar a praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta a gente conhecer todas as pregações de Jesus, não adianta a gente conhecer toda a história de Jesus do início ao fim e a gente não praticar. Quando a gente começa a realmente praticar o verdadeiro cristianismo, aí que a nossa vida começa a ser extremamente transformada. Em Marcos capítulo 10, versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. E nós aprendemos uma lição muito importante nesse versículo, que é o quê? Muitas pessoas têm medo de passar prova, muitas pessoas têm medo de passar por dificuldades, mas a Bíblia nos mostra algo muito interessante a respeito de dificuldades, que se está tendo obstáculos, se existem dificuldades na nossa vida para a gente superar, é porque a gente está no caminho certo, porque as dificuldades de hoje vai acabar se tornando a nossa vitória no dia de amanhã. Imagina como seria a nossa vida sem as dificuldades, sem tudo aquilo que a gente passou lá atrás. A gente não ia amadurecer, a gente não ia aprender, a gente não ia compreender as coisas que a gente compreende no dia de hoje. Então, as dificuldades, elas são muito importantes. E uma coisa que eu falo muito para jovens, que é o quê? Vamos supor que o jovem esteja jogando um jogo de videogame. Normalmente, os jogos de videogame, você tem fases para você passar. E para você passar dessas fases, você precisa superar obstáculos. Se você está encontrando um caminho que não tem obstáculo nenhum, pode ter certeza que você está indo pro caminho errado. Então, quando a gente tem dificuldades, tem provações na nossa vida, significa que a nossa vitória vai chegar no dia de amanhã. Se a gente está passando por dificuldades hoje, amanhã a vitória vem em nome de Jesus. E a multidão da sua vida pode ser qualquer coisa que a gente vê que aquela multidão queria impedir Bartimeu de receber a sua bênção. Mandou que ele se calasse, que ele ficasse quieto. E a multidão da sua vida pode ser o quê? Pode ser um problema na sua vida financeira, um problema na sua vida sentimental, um problema na sua vida espiritual. Só que a gente tem que vencer, a gente não pode dar ouvidos a essas dificuldades. Ao invés de Bartimeu dar ouvido à dificuldade, a multidão que mandou ele se calar, o que ele fez? Ele ficou quieto? Ele ficou, realmente, Jesus não vai me ouvir. Não, ele clamou ainda mais. Bartimeu poderia muito bem se calar, se vitimizar e dar ouvido à multidão. Realmente eu sou um cego, realmente eu sou uma pessoa que fica aqui à margem da sociedade, realmente Jesus não vai me ouvir. Mas não, ele tinha uma ótica completamente diferente daquelas pessoas. E eu te pergunto, qual que é a ótica que eu e você temos na nossa vida? A gente vê as dificuldades que vêm para a nossa vida como uma lição, ou a gente vê as dificuldades da nossa vida como algo que a gente vai ficar se vitimizando? A gente aprende com as dificuldades ou a gente se vitimiza com elas? Eu tô passando por tanta dificuldade. Essa aprovação tá acabando comigo. Ou você usa as dificuldades? Não, se essa dificuldade tá na minha vida é porque Jesus tem algo grande para fazer nela. Qual que realmente é a ótica que eu e você nós estamos tendo diante das dificuldades? Marcos capítulo 10, o versículo 49 vai dizer: Jesus disse, chamem o cego. O detalhe muito interessante aqui nesse versículo é que Jesus não mandou chamar o cego da primeira vez que ele clamou. E a gente aprende uma lição muito importante aqui nessa parte. É
importante nós perseverarmos na oração. Porque, imagina, tem pessoas que acham que só dela orar uma vez por um assunto, Jesus vai ouvir ela, vai mover as águas, vai descer os anjos lá dos céus, vai começar a fazer o rebuliço aqui na terra. Gente, a gente vê que a gente tem que perseverar. Imagina só, se Jesus respondesse as nossas orações dentro de alguns segundos. E imagina se ele concedesse todos os nossos desejos do nosso coração em segundos. Primeiro, a gente não ia valorizar as coisas que a gente pedia, porque ia estar tudo na nossa mão. Quando a gente conquista as coisas através de Cristo, quando a gente conquista as coisas pela bênção de Deus, através da dificuldade, a gente valoriza aquilo que nós temos. Então, se a gente pedisse casamento, pedisse dinheiro e tudo isso caísse no nosso colo de uma só vez, a gente não ia valorizar. Agora, quando tudo vem com muito suor, com muita oração, muita perseverança, nós acabamos valorizando aquilo que Deus tem dado para nós. E um detalhe muito interessante é uma palavra profética para mim e tua vida que Jesus tem para nós aqui nesse estudo. A mesma multidão que tentava impedir a bênção de Bartimeu teve que abrir caminho para ele receber a bênção. E a gente pode trazer isso para a nossa vida. A mesma multidão que hoje critica a gente, que hoje fala mal da gente, vai ter que abrir caminho para Deus nos abençoar. A gente tem que crer nisso. A gente não pode deixar as dificuldades vencerem na nossa vida. No próximo versículo diz: atirando a capa para o lado. A capa de Bartimeu era tudo o que ele tinha naquele momento, mas mesmo assim ele deixou para trás. Nós aprendemos o quê? Uma lição interessantíssima nessa parte. Para que Deus possa abençoar o nosso futuro, a gente tem que esquecer o nosso passado. E eu não estou dizendo para você literalmente ter amnésia, apagar o seu passado da sua mente, não. Você pode ter lembranças boas, você pode ter tudo de bom do seu passado dentro da sua mente, mas não viva o passado, porque tem muita pessoa que fala: ai, no passado era tudo melhor, no meu tempo tudo era diferente. Para com isso, você não está mais no seu passado, você está no seu presente, lutando pelo seu futuro. Então, para que Deus possa abençoar você, esquece o seu passado. E o próximo versículo diz que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E olha só que interessante, Jesus mesmo sabendo da necessidade daquele homem, ele queria ouvir qual que era essa necessidade. E é assim conosco, tem pessoas que acham: não, por Deus saber todas as minhas necessidades da minha vida, eu não vou mais orar. Isso é um engano muito grande, porque mesmo Deus sabendo das nossas necessidades, Ele quer ouvir da gente: Senhor, me ajuda, eu tô com dificuldade nisso, eu tô com dificuldade naquilo, minha necessidade é nessa área, eu tô ficando muito frustrado, Deus me ajuda. É isso que Deus quer de nós, que nós tomemos uma atitude. Deus sabia que o cego realmente precisaria ser curado, mas Ele queria ouvir dele aquela resposta. E é assim na nossa vida. Vamos começar a contar as nossas necessidades para Jesus. E sem oração não tem vitória. Então, existem pessoas que falam a famosa frase: eu estou aqui somente de passagem. Irmãos, todos nós estamos aqui reunidos somente de passagem. Tudo bem, nós estamos de passagem? Estamos. Só que o grande detalhe é o seguinte: a gente não pode perder viagem. A gente tem que viver a palavra de Deus. A gente tem que viver os ensinamentos de Cristo. Se a gente não fizer isso, aí sim a gente está perdendo viagem. Todo mundo, independente da religião, está de passagem. Mas e aquelas pessoas? Será que essas pessoas, elas, além de estarem de passagem, estão perdendo viagem? Que aí não estão valendo de muita coisa. E o último versículo, no versículo 52, diz: vá, a sua fé te salvou. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é um processo de altos e baixos, mas a gente tem que perseverar na fé, assim como Bartimeu foi. Imagina se Bartimeu tivesse dado ouvido à multidão que mandou ele se calar, se ele não tivesse perseverado, se ele não tivesse fé. Imagina como seria a vida dele. Seria a mesma coisa. Se ele tivesse ficado quieto e deixasse a oportunidade
passar se ele desse atenção aos problemas da vida e não olhasse para Jesus. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que parar de olhar para o homem e começar a olhar para Cristo. Porque quando a gente começa a olhar para Cristo, vem perseverança, vem fé, pode vir dificuldades, pode vir aflições, mas nada disso vai abalar nossa estrutura porque nós estamos firmados na rocha com Deus. Eu espero muito que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você gostou, compartilhe com as pessoas do seu círculo social, com uma pessoa que precisa dessa palavra, que precisa manter a fé, manter a perseverança. Se você realmente gostou também, deixe o seu like, comente este vídeo e também se inscreva ativando todas as notificações. A gente vai ter sermões aí toda semana. Então que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês.